todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas. Hoje trago-vos aqui dois livrinhos de duas autoras portuguesas, que eu vou enquadrar no meu Luz e Literatura. Mas antes de passarmos ao vídeo, quero-vos fazer o pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é que é importante para o meu canal continuar a crescer. E relembro-vos também que deixo cá em baixo, na caixinha de descrições, o link de afiliados Hugo e Bertrand, não só para estes dois livros, mas também para os links gerais. O primeiro livro que vos tenho para vos falar é então A Espera de Fernanda, da autora, eu acho que é Maria Cláudia Rodrigues. Eu vou deixar aqui a capa por aqui, aliás já deve estar aqui a aparecer, que eu li em e-book. Eu, quando o livro saiu, tive alguma curiosidade, mas então só agora é que peguei. O que é que me chamou aqui a atenção? A autora inspirou-se então em fatos reais. Em 2001, um jovem desapareceu, teve aqui alguns dias desaparecido e depois foi encontrado morto. O jovem é Fernando da Cruz, ele tinha 24 anos, quase 25. Trabalhava como estagiário na alfândega. Entretanto, nesses dias em que teve desaparecido, foi colocado a pertencer aos quadros, mas então o Fernando vivia com os pais, filho único, e sai de manhã para ir trabalhar. Nesse dia desaparece e ninguém sabe dele. E ele teve desaparecido, se não estou em erro, 4 dias, sendo que depois o corpo foi encontrado num pinhal, numa árvore, e foi apontado como suicídio. Os pais, nomeadamente a mãe, portanto aqui a Fernanda, nunca se conformou e portanto acabam eles por contratarem um advogado e tentarem então aqui que a morte do filho fosse explicada. E nós temos aqui no livro acesso não só aqui a relatórios da medicina legal, de autópsia e outro tipo de relatórios do tribunal e assim. E é um livro que, apesar de ser muito curto, o livro tem 200 e poucas páginas, é um livro que muito direto, põe a autora não anda ali em rodeios, a autora conta-nos a história de uma forma muito, e se calhar, lá está, é esta vertente mais jornalística, portanto ela cinge aos factos e portanto nós vamos acompanhando a investigação e aquilo que foi feito, ou melhor, aquilo que não foi feito. E é, para mim, gritante aqui como todo este processo foi desenrolado. É aqui, notamos claramente aqui muita corrupção, muito mexer de cordelinhos, se calhar, de alguém que nós, lá está, nós nunca vamos saber quem, mas nós percebemos que aquela investigação, tudo aquilo correu muito, muito mal e não foi feita de forma nenhuma, não foi feita justiça. É um livro que, lá está, apesar de curto, sentimos estas emoções, ou pelo menos eu senti, e foi aqui, é um livro muito, para mim, muito angustiante, este relato dos pais, da mãe, e ver a forma como as coisas foram conduzidas, é mesmo muito, aqui, mexeu aqui mesmo muito comigo. Eu vou dar 4 estrelas e não dou as 5, porquê? Porque eu gostava muito, mas muito, de ter visto na parte final o que é que seria real, então, desta história. Porque eu fiquei sem perceber muito bem o que é que seria real, o que é que, lá está, que factos é que a autora pegou para então depois fazer este romance. Porque o livro não nos é apresentado como não ficção, e portanto eu não posso assumir que é tudo verdade, mas eu gostava de temos uma nota explicativa no final de quantos anos os pais andaram em tribunal a tentar obter uma resposta, mas gostava de ter sabido aqui um bocadinho mais, e por isso dou os 4 e não os 5, mas em termos daqui de impacto emocional, é um livro que mexeu aqui muito, muito com as minhas emoções mesmo. O segundo livro é então Rua de Paris em Dia de Chuva, de Isabel Rio Novo, e é uma autora que eu já tinha curiosidade há muito tempo. Fiquei um bocadinho na dúvida de qual era que livro, tinha umas 2 ou 3 possibilidades em e-book, e fiquei na dúvida, acabei por escolher este porque
nas classificações, ali por alto do Goodreads, não andei a ler opiniões, mas ali as estrelas de pessoas como eu tenho como minhas amigas, e este era aquele dos 2 ou 3 que eu tinha, que tinha então uma classificação mais elevada, ali muito à ordem das 5 estrelas. E eu, que só vi então, é este que eu vou pegar. E se calhar parti com expectativas muito elevadas. A autora faz aqui uma espécie de romance biográfico, aqui de um autor francês, o Gustave qualquer coisa, eu vou tentar deixar por aqui o nome, e portanto é um livro que eu também ia à espera de ter aqui muitas referências à arte. Temos aqui, lá está, a história, não só dele, mas aqui um bocadinho, breve história, um bocadinho antes da família, portanto aqui dos pais, dos irmãos. Eu achei isso interessante, só que, e apesar do livro não ser muito grande, o livro também tem 200 e qualquer coisa, eu achei que podia ser mais curto, e podia ser mais curto. Porquê? Nomeadamente porque temos aqui, e há muitas partes assim, em que a autora interliga então esta história que está-nos a contar com aqui um bocadinho de pesquisa dela. E pesquisa com conversas que ela tem com uma outra pessoa, que é, neste caso é a Helena, ela é professora e era considerada então especialista então neste Gustavo. E depois faz... que a autora deste romance, a autora deste livro, a autora, e muito sinceramente, este tipo de escrita, este estilo, irritou-me muito. Porque eu queria acompanhar a história do Gustavo, eu não tinha mínimo interesse, vou-lhe chamar assim, de acompanhar estas divagações, estas conversas, estas pequenas lembranças que a autora tem, de coisas que aconteceram a ela, que a autora, quando era pequena, isto assim, confesso que isso aborreceu-me, e são tantas vezes que me acabou por cansar, que me acabou por irritar, e não consegui. Não sei se é um estilo habitual da autora, da Isabel Rio Novo, fazer isto, tal como eu disse, foi a minha estreia, mas efetivamente não gostei. Eu vou dar 2 estrelas, muito. Então, por causa disso, porque eu gostei de ir acompanhando então esta história que a autora criou em torno do Gustavo. Também não nos é dito até que ponto o que é real, o que é fruto da imaginação então da autora. E também gostava de ter sabido um bocadinho mais sobre isso, mas efetivamente estas referências a ela própria não me conquistaram, não me gostaram. A escrita é uma escrita boa, de qualidade, não vou negar. Palavras assim, achei-se assim, um estilo um bocadinho mais rebuscado, mas efetivamente este estilo de ela misturar aqui coisas próprias e de se referir constantemente à autora deste romance, à autora deste livro, não deu mesmo comigo, de maneira nenhuma. E pronto, foram estes então os 2 livrinhos que vos trouxe aqui hoje. Não sei se leram algum, se não leram, se ficaram curiosos, se, por exemplo, a Isabel Rio Novo, se já leram mais alguma coisa da autora, se concordam comigo neste caso, se não concordam e que se leram mais livros, o que é que me poderão recomendar, porque efetivamente depois desta experiência, não sei se tão depressa irei tentar dar outra oportunidade à autora. Mas, lá está, se me disserem que a autora não tem este estilo sempre, eu poderei dar uma outra oportunidade para tentar perceber. Eu vou então ficar por aqui, aguardo os vossos comentários, um grande beijinho e até o próximo vídeo.